Estamos de volta. Amém. Estamos de volta. Rosana, Rosângela, Alexandra, Diácono Eduardo, Anderson, Diana, Diaconisa Gilza, quem mais já entrou aí de volta? Carla também já está de volta, Diaconisa Edilene está de volta. Bem, vamos retornando, o Instagram aí vai avisando as pessoas, e nós vamos voltando. Maria Inês está de volta, Celina, vamos nos achegar. E glória a Deus, paz mais uma vez para todos, no nome de Jesus. Continuamos em 1 Coríntios 12. Moisés e Eleonai estão de volta, irmã Damara está de volta, Valéria está de volta, Regiane está de volta, Diaconisa Edna, Cláudia Gregory, glória a Deus. Valéria já estava aí, já falei. Deus seja louvado e engrandecido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você reconhece algum dom espiritual na sua vida? Caso reconheça, me diga aí. Escreva aí e nós vamos anotando. Iris está de volta, em nome de Jesus. Falei no começo, talvez alguns não tenham ouvido, falei citando um livro, e o título do livro é A Tragédia da Igreja, a ausência dos dons. E essencialmente é isso. O autor fala do quanto a igreja sofre se os dons não estão presentes na igreja. Todos eles. Não necessariamente em uma pessoa só, mas em todas as outras. E o estudo de hoje não é baseado no livro, eu estou tão somente citando o livro nesse sentido. Mas você reconhece algum dom espiritual na sua vida? Caso sim, me diga aí, qual o dom que você reconhece na sua vida? Desses aqui que nós falamos. E há uma outra lista de dons também lá no livro de Romanos, na carta escrita à igreja em Roma, que nós podemos ir lá depois sem problema algum em Romanos 12. Mas aqui em 1 Coríntios 12, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, a fé, dons de curar, poder de operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua, a liderança, profecia, ensino, socorro, administração, né? Socorro aí e administração no sentido de gerir a igreja, de liderar a igreja também no sentido de tocar tudo que é a estrutura da igreja. Você reconhece algum dom na sua vida? A diaconisa Edna escreveu aqui: a obediência é fundamental, pois quem obedece não perece, embora todos os demais são de suma importância na vida do cristão. Amém. Glória a Deus. A diaconisa Edna falou isso. Enfim, revelação. Normalmente o termo muito usado é revelação, realmente, mas o dom espiritual é palavra de conhecimento. Algo que é por Deus desvendado, revelado, mostrado, mas normalmente no nosso jargão evangélico, e não está errado, é o termo que chamamos de revelação.
aquilo que é Deus se revelando, é Deus falando, é Deus mostrando de uma forma ou de outra, seja por algo que é falado, seja por algo que é visto, uma visão ou mesmo um sonho, como eu relatei na semana passada o ocorrido em relação a um sonho. Mas me diga aí, qual dom ou quais os dons espirituais você reconhece na sua vida? Porque a palavra de Deus diz que quem está em Cristo foi transformado pelo Espírito Santo. Deixaram de ser pagãos, deixaram de ser pecadores e passaram a ser pessoas do Senhor. E dessa forma, selados pelo Espírito, fazem agora parte do corpo. E fazendo parte então do corpo, é evidentemente que algum dom está na vida daquela pessoa. Algum dom está na vida daquela pessoa. Então estou falando de dons, coisa que vem do Espírito Santo, necessária e indispensável à igreja. Obediência é indispensável a todos aqueles que estão em Cristo, não necessariamente como um dom. Obediência é uma ordem. Obedecer é uma ordem. Adorar é também uma ordem. É algo que a igreja faz. É algo que faz parte da vida da igreja, mas não necessariamente um dom. Maria Inês falou de hospitalidade. Hospitalidade é um pré-requisito, por exemplo, do ministério. Nas instruções que temos do apóstolo Paulo falando a Timóteo, também falando a Tito, a hospitalidade é um pré-requisito de quem lidera. Então, ao receber e ao ter essa unção, esse dom de liderança, automaticamente outras coisas vêm junto, outras coisas vêm somado a esse sentido. O que eu quero saber é se você reconhece alguns desses dons em você. Seja palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, poder para operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de língua, liderança e mais uma outra série de coisas, socorro, uma outra série de situação. Então, o que é que você reconhece na sua vida nesse sentido? Diana escreveu: reconhece em mim o dom de servir, prestar socorro, prestar ajuda. Também lá em 2 Coríntios 12 tem esse sentido de servir. Mas o servir também no sentido geral faz parte da vida de todos aqueles que estão na presença do Senhor. Somos filhos, mas também somos servos do Senhor. Então, o servir está contido nessa questão de misericórdia, nessa questão de prestar ajuda, mas também num contexto geral, está inserido na missão de todo cristão. Valéria escreveu caridade, no sentido aí, acredito eu, de misericórdia. Misericórdia também é um dom que todo cristão deve ter, como forma geral também, não de forma específica como um dom, mas faz parte de um contexto geral, de um contexto também amplo. Maria Inês botou fé, e é necessário separar duas coisas. Existe fé que todo cristão tem, e mesmo alguns que não são cristãos têm fé, a depender da sua religião ou da sua própria religiosidade, mas o texto aqui fala de fé como dom. Mas essa fé que é dom é aquilo que ninguém explica. É algo assim que leva as pessoas a serem chamadas de loucas até, mas é fé. É fé. Como a mãe de uma cantora e pregadora famosa no nosso Brasil que teve a filha morta nos seus braços. Essa pregadora, pastora e cantora morreu, ainda criança, bebê. E a mãe não deixou que ninguém tomasse dos seus braços enquanto Deus não a ressuscitasse. Isso é fé. E Deus ressuscitou.
Isso não é uma fé comum, não é a fé normal, não é a fé que todo mundo tem. Ah, eu tenho fé em Deus. Tenho, você também tem. Eu tenho fé em dias melhores. Tenho. Essa fé no sentido de esperança, todo cristão tem. E até quem não é cristão também tem. Fé no sentido de esperança, no sentido geral, muita gente tem. Agora, fé no sentido de vencer o impossível, fé no sentido de Deus dizer algo assim e a pessoa não questionar, ser chamada de louco, ser chamada de responsável até, mas sabe que aquilo é de Deus, essa fé é dom. Essa fé é dom. E isso tem faltado muito à igreja nos dias de hoje. Flori escreveu: ensinar e procurar fazer com zelo. Ensinar é um dom. Ensinar a palavra é realmente um dom do Espírito Santo, é um dom ministerial. Existem pessoas que têm como profissão, que têm em sua carreira o magistério. Pessoas que vivem de ensinar matemática, física, biologia, química, português, inglês, literatura, geografia, história, a sociologia, filosofia, isso no sentido geral de ensino primário, médio e no ensino superior uma infinidade de outras disciplinas, mas que quando chegam diante da palavra de Deus não conseguem fazer aquilo, porque isso exige discernimento espiritual, não somente conhecimento humano. Então, por isso que o ensinar nesse sentido bíblico de maestria, de conhecimento, é dom. É dom. Alexandra de vez em quando fala assim, brinca comigo, até com outras pessoas, como é que eu consigo guardar tantas coisas, como é que eu consigo lembrar e associar tantas coisas, como é que eu consigo pegar textos, ensinos do Novo, do Antigo Testamento, em muitos tempos e relatos da história e conseguir juntar isso tudo num panorama só. Eu também não sei. Isso só me leva a acreditar que seja o dom. Porque isso sempre foi muito forte em mim desde os meus primeiros passos na igreja. Eu li a Bíblia toda nos meus 3 primeiros meses de convertido. Mas eu não li de ler, não. Eu lia, parava, procurava entender o que era aquilo, o que Deus está querendo falar nisso. Qual o sentido disso aqui? Por que disso aqui? E aí eu ganhei uma Bíblia que era de leitura, uma Bíblia comum. Mas aquela Bíblia não estava, aspas, me servindo, porque eu precisava de mais conhecimento para entender o que é que estava por trás ou nas entrelinhas daquilo. Aí comprei uma Bíblia de estudo. E tinha gente que não entendia, tinha gente até que fazia chacota comigo, eu chegava na igreja com aquela Bibliona de estudo, né, grossona, saísse do pé, machucava. E tinha gente até que dizia assim, não, novo convertido, não sabe nada da Bíblia, está com a Bíblia de estudo, gastou dinheiro à toa. Não. Não faz ideia o quanto eu aprendi naqueles 3 primeiros meses e o quanto aquilo foi necessário e indispensável na minha vida para que eu não caísse em certas armadilhas, para que eu não caísse em certas heresias. Então, o ensinar no sentido da palavra de Deus e com discernimento do Espírito Santo, discernimento espiritual, é um dom, como fé, essa fé inabalável também é um dom. Fale mais aí. Até agora poucas pessoas reconheceram em si a presença desse ou desses dons em suas vidas. Flori escreveu, Deus dá dom e mostra o caminho. Gabriela escreveu, fiquei muito feliz ao descobrir na palavra os dons que o Senhor colocou em mim. Os de ensinar, contribuir, servir, são os que mais evidencio. Percebo que são dons porque quando não os pratico, fico entristecida. Excelente filtro, Gabriela. Excelente filtro. Fazendo a ressalva aí de novo, que servir pode ser no sentido específico, como socorro, como misericórdia, como prestar ajuda, mas pode ser servir também num contexto geral e obrigação de todo cristão. Agora, o ensinar,
a palavra, o socorrer, até mesmo no sentido de contribuir, não contribuir tão somente, poderosamente com dizimar e ofertar, que isso também é obediência, dever de toda pessoa convertida, mas quando isso extrapola a ponto de que quando não faz, gera uma tristeza de coração, pronto, isso é dom. Então esse é um filtro maravilhoso, é um filtro poderoso, realmente. Flori marcou aí o versículo 31 de 1 Coríntios 12, que diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Em algumas traduções diz: entretanto, vocês estão buscando os verdadeiros dons. O apóstolo Paulo deixa claro e insinua, por assim dizer, que a igreja em Corinto, pelo menos no sentido espiritual, estava no bom caminho, porque ele sabia o quanto era importante que os dons estivessem presentes, fossem evidentes e fossem usados dentro da igreja. Você quer ver o primeiro dom que eu pedi para o Senhor? A minha conversão foi na igreja batista tradicional. Ninguém podia falar em línguas, por exemplo, porque era algo que, dentro da linha da igreja que eu fazia parte, respeito isso, cada um segue aquilo que lhe é discernido em sua mente, seu coração. Não estou aqui nem para criticar, nem para elogiar, mas não era algo que se buscasse, não era algo que se procurava. Mas isso também, não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado, isso não me compete. Mas o primeiro dom espiritual que eu procurei ter na minha vida foi discernimento de espírito. E discernimento de espírito aí é no sentido de saber quando é Deus na história e quando não é. E todas as vezes que eu fiz uso desse dom, deu certo. Todas as vezes que eu não usei esse dom, deixei no bolso, deixei guardado numa caixinha, ou não consultei o Espírito Santo, dono do dom, deu errado. Já que foi o primeiro que eu pedi, já que foi o primeiro que também eu me lembro que Deus me concedeu, todas as vezes que eu usei deu certo, todas as vezes que eu não usei deu errado. Então foi discernimento de espírito, no sentido de saber se o que aquela pessoa está falando é verdade ou se não é, se aquilo que está acontecendo é de Deus ou se não é, de chegar num determinado lugar e perceber a situação, as forças espirituais que estão atuando ali na vida de pessoas ou no próprio ambiente. Isso tudo vem desse dom chamado discernimento de espírito. Todas as vezes que eu usei, eu fui grandemente abençoado e Deus me livrou de muitos problemas e tragédias. Todas as vezes que eu deixei de lado, fui movido por emoção, fui movido por simpatia, fui movido por empatia, ou mesmo desejo de ajudar, sem discernir espiritualmente aquilo, eu quebrei a cara. Gabriela escreveu exatamente isso. Também escreveu: pastor, os dons podem ser perdidos? Podem, Gabriela. A salvação é algo operado por Cristo. É algo operado por Cristo. Agora, os dons, a própria palavra diz que os dons pertencem ao Espírito Santo. Ele distribui individualmente a cada um, como quer, o dom que quer e quando quer. Lá em 1 Coríntios 14, o texto é claro nesse sentido. O Espírito Santo é quem dá, quem distribui os dons a quem quer, quando quer e da maneira que Ele quer. Então é algo que pertence ao Senhor. É algo que diz respeito à vontade do Espírito Santo. Então, se a pessoa faz mau uso de um dom, por que o Espírito Santo vai deixar a pessoa com aquilo? Imagine alguém que tem uma licença para portar uma arma. Faz os testes, faz os exames, faz uma série de coisas e recebe a licença para portar uma arma. Mas se ela faz mau uso daquilo, aquela licença que ela tem é cassada. É retirada. Uma pessoa tem carteira de habilitação,
mas se envolve em muitos acidentes, se leva um monte de multa, se tem uma pontuação que a faz perder a carteira, é porque o sistema governamental está dizendo que ela não tem condições de ter uma carteira de motorista. Aquilo virou uma arma na vida dela. E isso pode ser tirado. Eu já contei isso, mas na igreja presencialmente, mas algumas pessoas que estão conosco aqui nunca ouviram isso. Eu tenho 2 cunhadas. A mais nova tinha um dom que pode ser tido como de revelação em visões. Ela via coisa acontecer. E eu conheço o relato, por exemplo, contado por Alexandra, que uma vez existia um problema, algumas pessoas estavam tentando fazer mal contra um dos irmãos dela, e ela via 2 pessoas na esquina esperando o irmão. Ela via. Então a Alexandra chegou e ela contou aquilo, eles foram orar, e ela via também o irmão passar por aquelas pessoas. Deus não deixou que aqueles 2 homens vissem o irmão dela. E ela via aquilo, ela conseguia enxergar aquilo. Isso é um dom. Isso é um dom. Mas ela, em um dado momento, começou a se assustar com aquele tipo de coisa, as visões que ela tinha. E ela disse para Deus que ela não queria ver mais não. Ela não queria mais aquilo, que Deus tirasse dela. E Deus tirou. Ela nunca mais teve visões. Deus tirou. E como pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus. Nós temos vida hoje, amanhã Deus pode nos chamar à sua presença. E só Ele pode fazer isso. Porque nós pertencemos a Ele. Amém? A diaconisa Marlise falou: eu sei que recebi o dom de discernimento de espírito. Amém, diaconisa Marlise. Estamos falando sobre ele há pouco. Cláudia falou: faça isso também quando vem a palavra de sabedoria. Bem, palavra de sabedoria é um pouco diferente da palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento mais no sentido de revelação, de tomar conhecimento de algo revelado pelo Espírito Santo, enquanto a palavra de sabedoria é algo que vem como um sopro do Espírito, e que com esse conhecimento dado, por exemplo, vem uma resposta, vem uma solução para aquilo ali. Também é um dom. A diaconisa Edilene falou: socorro, discernimento de Espírito, e glória a Deus por isso, também no sentido aí de agir por misericórdia, por servir, que tem o sentido amplo, mas também tem um sentido mais específico. Ela escreveu: agradeço a Deus pelo talento que tenho na música e através do dom do Espírito ajudar pessoas com o meu talento. Sempre queria ajudar as pessoas na minha área. Precisamos separar também o que é dom espiritual do que é um talento de fato. Tem gente que tem talento para tocar, talento para cantar. O nosso maestro Hélio Nunes aí, que hoje entrou com HN Assessoria Musical, mas ele também entrou com o perfil dele, tem um talento extraordinário, tem uma capacidade extraordinária para dividir vozes, para identificar as situações, e ele faz questão de compartilhar isso com outras pessoas, como fez com a gente aqui. Em 2 dias aqui, Hélio fez um trabalho de separação de vozes, de prática vocal, e montou um coral aqui que no final de semana a gente se apresentou aqui na igreja de Ilhéus. É um talento formidável, uma sensibilidade musical formidável. Agora, se a esse talento é somado um dom, se em meio a esse talento vem discernimento espiritual, vem a sabedoria de Deus, ou uma fé que move o impossível, aí a gente junta também o melhor dos 2 mundos, o talento humano com o dom espiritual, e aquilo é fundido numa coisa só, e aí então aquilo se torna mais maravilhoso do que já é, mais fantásticos do que já é. Gabriela escreveu algo nesse sentido. Existe diferença entre dons e talentos. Existe diferença. Dons e talentos são diferentes. Acaso não
o exercício o Senhor nos cobrará, como na parábola dos talentos. Pronto, há uma diferença, sim, como eu estava falando, entre talento e dom. Então, talento é aquilo que você pode ter como capacidade pessoal. Tem gente que tem uma memória fantástica, isso é talento. Tem gente que, maneja certas coisas de uma forma extraordinária. Tem pedreiros que conseguem levantar uma parede sem prumo. Tem pedreiros que conseguem botar um piso no chão sem esquadro. E isso é talento. Isso é capacitação humana. Dom é capacitação espiritual. E é óbvio que se o Senhor nos concede algo, se o Senhor nos dá algo, é para que aquilo seja útil, para que aquilo seja utilizado em meio à igreja, para que aquilo tenha um propósito, tenha um fim proveitoso. Porque senão, para que ter? Para que ter? Do que adianta ter muita força e não usar? Do que adianta ter uma bela voz e não cantar? Do que adianta ter dinheiro e não servir ao reino, não abençoar pessoas? Do que adianta ser lindo ou linda, ser belo ou bela, ter muitas roupas ou muitos vestidos, se aquilo não é para a glória de Deus? Tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas tem que ter um fim proveitoso. E se aquilo não é usado, atrofia. Se você não movimentar seus braços, suas pernas, vão atrofiar, porque não estão sendo utilizados. Os dons devem ser utilizados. Os dons devem estar na igreja, porque se não estiverem, isso então é uma tragédia. A diaconisa Edna escreveu: sei que nada sei. Aprendo a cada dia sobre o poder de Deus. Obrigado, pastor. Estamos nessa caminhada de aprender a cada dia, de discernir a cada dia, de saber a cada dia, de curar e sermos curados a cada dia, de termos a nossa fé aumentada, de profetizar, de receber a profecias, de liderar, de ensinar, de representar Cristo. A questão é se estamos fazendo isso, porque esse era o sentido que o apóstolo Paulo estava falando à igreja. Mateus Rosário, meu querido, Deus te abençoe. Tenha um excelente dia e semana guardado por Deus. Abraço forte. Se os dons estão aí, e estão, se Deus nos deu conhecimento, sabedoria e unção, e nos deu, nós precisamos fazer uso disso. Nós precisamos fazer uso disso. E uso da maneira correta. E uso da maneira apropriada. Felipe Augusto, meu irmão, Deus abençoe grandemente também no nome de Jesus. Precisamos fazer uso disso. Nosso querido irmão aí, Felipe Augusto, toca divinamente bem, canta divinamente bem, cantou uma música que, mais do que isso, estreou uma canção dele aqui na igreja de Ilhéus. Isso é talento, isso é algo que ele tem aquela voz, ele tem aquele talento para tocar o violão e para cantar. Agora, quando isso é somado a algo espiritual, quando isso é somado ao dom de profetizar, aí vemos milagres. Quando isso é somado ao dom de discernimento de espírito e na forma de uma ministração vem algo de Deus, aí vemos um milagre. Se isso é somado à fé, a fé que move o impossível, somado ao talento humano, aí então temos um milagre. Eric Clapton toca guitarra talvez como melhor do que qualquer pessoa na face da terra, mas aquilo não é um dom espiritual, aquilo é um talento. Ele estudou para aquilo, se mais ou se menos do que outros, ele estudou para aquilo é talento. Phil Collins é um dos melhores cantores do mundo e um dos melhores bateristas do mundo. Ele estudou para aquilo, ele se preparou para aquilo. Aquilo é talento, não é um dom espiritual. Agora, quando se consegue juntar o que é humano com o que é do espírito, aí vemos milagres acontecerem. Vemos situações formidáveis
se revelarem diante dos nossos olhos. Amém? Quem mais aí? Quem reconhece algum dom na sua vida? Quem tem feito uso desse dom na igreja? Quem acha que existe algum tipo de gradação entre dons, que um é mais importante do que o outro? Essa foi a pergunta mais fácil de ser respondida. Então, qual dom existe na sua vida e que uso você tem feito desse dom na igreja? Fala aí para mim. Continuamos caminhando nesse sentido, porque o próprio texto de 1 Coríntios 12 fala da necessidade dos dons, primeiro existirem e segundo serem utilizados na igreja. Não adianta ter e não fazer, não adianta ter e não usar, não adianta ter e não colocar em prática. Então, mais importante nos dias de hoje do que tão somente ter, e eu acho que sempre, é não somente ter os dons, mas exercer e exercitar esses dons espirituais dados da parte de Deus. Mas, pastor, esse poder de operar milagres, ou esse dom de curar, as pessoas oram e outras são curadas e outras não são. Como é que é isso? Pois é, a palavra diz que todos temos que orar pelos enfermos e pedir que eles sejam curados. Mas eu já orei por pessoas e elas não foram curadas. Deve ter acontecido com você também. Agora, tem gente com esse dom que em 100% das vezes que ora, a pessoa é curada. Então aí é uma questão de eficácia. Você não vê, depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, você não vê um apóstolo de Cristo orando por alguém enfermo, doente, ou mesmo morto, e aquela pessoa não ficou curada. 100% de eficácia. 100% de eficácia. Então, é dom, realmente. É poder de Deus. É poder de Deus. Então, não é... Eu já orei e pessoas foram curadas. Mas nem todas as pessoas que eu já orei foram. Agora, tem gente com esse dom de curar, que em 100% dos casos, a pessoa é curada. Então, é algo diferente, de fato. Não é uma coisa de ocasião, não é algo momentâneo ou esporádico, é algo constante. Só que, ao contrário do que a gente vê muitas vezes, essas pessoas que têm o dom de curar são quase anônimas, porque elas reconhecem que o poder não é delas. Elas reconhecem que o dom, que o poder vem de Deus. E reconhecendo isso, elas são praticamente anônimas. Não cobram por seu serviço, digamos assim, não querem que as pessoas saibam muito dela. É evidente que vão saber, mas essas pessoas são normalmente anônimas, porque não querem fazer uso desse dom para encher igrejas, ou para ficarem famosas, ou algo nesse sentido. Edilson escreveu: pastor, eu me sinto feliz em ajudar o próximo, principalmente os mais necessitados. No trabalho recebo muitos depoimentos dos clientes dizendo que estavam orando para serem atendidos por mim. Amém. Então esse servir pode ser algo, como já falei, geral, essa prestar ajuda, esse socorrer, mas também pode ser um dom. Tem gente que tem isso sim como um dom, é mais forte do que a pessoa. Larga tudo para socorrer o outro, faz de tudo para ajudar
o outro. Como algumas dessas pessoas, irmão, eu disse, que deve ter procurado o irmão e orado para que o irmão atendesse, porque sabia que o irmão ia fazer de tudo para que o pedido daquela pessoa, evidentemente que tendo direito, ou a solução do problema daquela pessoa, evidentemente tendo a solução, sabia que o irmão ia ser canal de Deus para isso aí. Então, prestar ajuda, prestar socorro, agir com misericórdia, quando é dom, é mais forte do que a pessoa. Não é saber que alguém está precisando de uma cesta básica, vai lá e compra. Isso até ímpios, até ateus podem fazer. Não. É ser mais forte do que você. É tirar da sua boca, é tirar da sua mesa para socorrer o outro. É você até, por mais absurdo que possa parecer, é você ter uma conta para pagar e aquilo ser mais forte em você de socorrer a outra pessoa que você paga a conta do outro. Mas isso tem que ser de Deus. Isso tem que vir de Deus, não pode ser da emoção. Não pode ser da simpatia ou da empatia. E pessoas assim são muito... Pessoas assim... Deixa eu usar o termo mais apropriado. Pessoas assim são muito usadas por outras. Mas o termo que eu quero usar não é esse não. Pessoas assim são muito ludibriadas até por outras pessoas. Porque sabendo que há esse dom, sabendo que há esse sentimento, sabendo que há esse coração, há pessoas que têm esse dom de servir, o dom, esse dom de socorrer, o dom, esse dom de prestar ajuda, o dom, que é mais forte do que a pessoa. Muita gente usa de forma muito má esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão. Então é fazer muito mau uso do dom que Deus colocou na vida de uma pessoa. Mas isso aí é com a pessoa e Deus. Eu tendo esse dom, se eu tiver esse dom e fizer algo por alguém e a pessoa está fazendo muito mau uso da minha vida, justamente por conta desse dom, a pessoa vai ter que se acertar com Deus. Eu não posso abrir mão do dom, mas eu tenho que ser ciente do que pode estar acontecendo. Eu não posso ser ingênuo, eu não posso ser inocente. Eu posso até ajudar, mas eu sei que aquela pessoa está me usando. Eu vou ser usado por Deus por causa do dom. E eu posso até ajudar alguém sabendo que eu estou sendo usado. Não por Deus, mas por aquela pessoa. Mas aí não é problema meu. É problema daquela pessoa. Eu estou agindo em Deus. Eu estou agindo por Deus, para a glória de Deus. Estou falando do dom de socorro, de misericórdia, de prestar ajuda. O dom de servir nesse sentido. Se alguém está fazendo mau uso disso, cabe eu ter discernimento. Cabe eu ter discernimento. Agora, se tendo esse discernimento, ainda assim eu vou fazer, mesmo sabendo que estou sendo muito mal usado, aí é com a pessoa e Deus. Cabe a mim obedecer. Diaconisa Marli escreveu: já orei e vi a cura acontecer e tenho o dom de misericórdia, nesse sentido aí também de prestar ajuda, de socorro. Mas eu oro muito a Deus para não achar que sou eu, e sim o Deus que está na minha vida. É isso aí. Perfeitamente, sem tirar nem pôr. Não podemos ser prestativos, não podemos ser misericordiosos, não podemos estar a serviço, não podemos prestar ajuda, porque nós estamos querendo fazer aquilo. Aí é vaidade, aí não é dom, aí é vaidade. Aí, como eu sou generoso, como eu sou abençoador, como eu sou uma pessoa boa. Aí é vaidade, é diferente do dom, é diferente da capacitação do Espírito Santo para ajudar alguém que tem o dom a ajudar outra pessoa. Nós somos pessoas de Deus, mas não somos bobos. Nós somos homens e mulheres de Deus, capacitados, ungidos espiritualmente pelo Senhor. Não somos idiotas.
a gente tem ouvidos, a gente tem olhos, e mais do que tudo, a gente tem o Espírito Santo. Então a gente tem que agir levados pelo Espírito Santo, usados por Deus através dos dons, mas não podemos nos permitir ser usados tão somente. E o que a diaconisa Marli falou é perfeito. Precisamos lembrar que não somos nós. Precisamos lembrar que é o Senhor através das nossas vidas. Senão deixa de ser dom, deixa de ser para a glória de Deus, passa a ser para a nossa glória, passa a ser vaidade, uma falsa humildade e pura vaidade. Amém? Mas quem? Quem mais aí? Quem mais? Quem mais? Que horas são? Temos ainda 16 minutos. Felipe Augusto, meu querido. Seja o talento ou o dom, mesmo sendo distintos, foram dados por Deus, então tudo volta de forma do louvor para Ele. Amém, amém. Se alguém tem um talento, esse alguém foi criado por Deus. Então, em tese, o talento é também algo de Deus. A diferença do dom é que o dom é uma capacitação espiritual para um fim espiritual, para um propósito espiritual. E volta para Deus em forma de glória realmente. Então, as pessoas podem ter grandes talentos humanos e isso pode ser usado para a obra por si só. Eu mesmo conheço um pastor que ele ficou à frente, se não me engano, de 2 igrejas. Uma aqui no Brasil e outra no exterior. Mas ele terminou que não deu certo, por assim dizer, não deu certo pastoreando nenhuma dessas 2 igrejas. Ele precisou ser substituído. E ele foi colocado como auxiliar de um pastor no Rio de Janeiro. Esse pastor estava precisando de alguém para ajudá-lo lá no Rio. E esse homem, um profundo conhecedor de gestão, um talento enorme de gestão, de administração, e principalmente para gerir e administrar dinheiro, recursos. E esse homem somou demais a essa igreja que ele foi chamado para servir. Está até hoje do lado desse homem no Rio de Janeiro e forma uma dupla fantástica, uma dupla extraordinária. Então ele trouxe o que era talento, somou ao que é dom, e isso existe a serviço do corpo, existe a serviço da igreja. Ele não pegou nem o talento, nem o dom e botou no bolso do paletó. Não, ele pegou o talento que Deus deu e tirou da sua mente, tirou o dom que o Senhor deu, tirou do seu espírito e colocou isso a serviço da igreja. E fazem uma dupla, fazem uma parceria fantástica. 2 homens de Deus, a quem eu muito respeito, a quem eu tenho uma profunda admiração santa, e que trabalham juntos há muitos anos, e Deus os usou nessa parceria para transformarem a igreja que eles estavam, uma igreja problemática, uma igreja cheia de dificuldades, cheia de vícios, por assim dizer, de ensinos errados e tudo mais. E eles, enquanto que um é um pastor e mestre fantástico, o outro tem esse dom de gestão, de administração, e são homens de Deus e conseguiram unir os seus talentos aos dons que o Espírito Santo deu, e tem sido bênção para aquele povo, tem sido bênção para aquela igreja, para a glória do Senhor. Então tem que ser para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, é para a glória de outra pessoa. E se é para a glória de outra pessoa, aí já entrou o pecado. Então não interessa e nem importa que as pessoas digam: o pastor Ariston é tão gente boa. Eu não quero ser gente boa, eu quero ser um bom pastor, eu quero ser um bom servo, eu quero ser um bom líder, eu quero ser uma boa pessoa. De boas pessoas o inferno está cheio, de gente caridosa o inferno está cheio, de gente cheia de talentos o inferno está cheio, de grandes pregadores o inferno já lotou.
Não, eu prefiro ser de Deus do que ser da humanidade, porque isso aí é o que importa. Vamos lá, temos ainda 14 minutos para você dizer qual é o seu dom e o que é que você tem feito uso dele, ou se você acha que existe um dom mais importante do que o outro. Ou então talvez nem precisemos estar mais aqui, né? Algumas pessoas já saíram, já foram saindo aí, tínhamos mais gente do que agora. Enfim, mas me diga aí qual o seu dom, se você tem alguma dúvida sobre dons espirituais, que uso você tem feito do seu dom e o que a igreja tem precisado, que dons você acha que tem faltado à vida da igreja, no nome de Jesus. Falei para mim, senão a gente ora e encerra por aqui e nos encontramos logo mais à noite no templo para adorar o Senhor no nome de Jesus. Ninguém mais. O texto é tão claro, mas tão cheio de detalhes, né? Mas mesmo algumas clarezas podem gerar dúvidas. Mesmo algumas clarezas podem gerar diferença. O amor, a diaconisa Marli falou o amor. O amor como dom, irmã Marli, ou o amor como algo que está faltando à igreja? Fala aí para mim, para que a gente possa entender um pouco melhor. É o amor que a irmã tem como dom na vida, ou que tem faltado como dom à igreja moderna, é esse amor aí. Esses dias eu precisei fazer contato, enquanto a diaconisa Marli responde, esses dias eu precisei fazer contato com uma irmã nossa em Cristo, não é do nosso rebanho, por assim dizer, mas é do rebanho de Cristo. Uma mulher inteligente, uma mulher preparada na vida, uma mulher com uma longa caminhada no reino de Deus, uma mulher até com muitos recursos, tanto intelectuais quanto financeiros, mas abandonada, foi largada por sua igreja, foi abandonada pelo pastor da igreja que ela faz parte, e dava para sentir isso na voz dela, nas palavras dela, mas eu também não fui chamado para ser pescador de almas que nadam em outros aquários. Eu não vivo de pescar ovelhas de outros rebanhos. Eu vivo para ajudar pessoas, socorrer pessoas, cuidar de pessoas e abençoar pessoas. Mas me pediram para fazer contato com ela e eu fiz. E eu consegui sentir essa tristeza no coração dela. Mas em momento nenhum virei para ela e falei, vem caminhar com a gente, aqui você vai ser cuidado, aqui você vai ser amado. Se ela vinha caminhar com a gente, ela vai ser isso tudo, vai ser cuidada, vai ser amada, vai ser discipulada, vai ser pastoreada, porque eu só não pastoreio quem não quer ser pastoreado por mim, que todos aqueles que querem, eu faço de tudo para poder pastoreá-las. Mas é triste ver esse tipo de situação. E a diaconisa Marli falou que tem faltado amor à igreja. E foi o que essa irmã falou para mim também. Repito, não é da nossa congregação. Mas essa irmã falou a mesma coisa, que tem sentido tanta falta de amor de algumas pessoas, tem sentido tanta falta de misericórdia. Da mesma maneira que eu já ouvi isso muitas vezes e nos últimos tempos também ouvi muito sobre isso, de alguém dizer assim, mas eu já dediquei tanto amor, eu já dediquei tanto da minha vida às pessoas, eu só levei chumbo na asa, né, como as pessoas falam assim, só levei apunhalada nas costas. Meus irmãos, deixe eu deixar, como diz algo aqui, me permita deixar isso no seu coração. Quantas vezes você for apunhalado, quantas vezes lhe ferirem,
quantas vezes machucarem sua alma, quantas vezes pisarem no seu pé, quantas vezes lhe derem na cara, não deixe de ser a pessoa que você é em Deus. Se alguém tem que te mudar, é o Espírito Santo, não as outras pessoas. Então, se eu pudesse mostrar as minhas cicatrizes espirituais, elas seriam grandes e elas seriam profundas. Como eu sei que se você pudesse mostrar as suas feridas espirituais, elas seriam grandes e seriam profundas. Se você pudesse mostrar os seus estigmatas, né? É o termo usado para essas marcas no corpo, como o apóstolo Paulo falou, e trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo. Se você e eu pudéssemos mostrar isso, eu sei que as suas, eu sei que as minhas cicatrizes são profundas e são grandes, e cicatrizes são aquelas feridas que já estão fechadas, mas eu sei também que se você e eu pudéssemos mostrar, nós temos ainda muitas feridas abertas, mas esse é o nosso caminhar, essa é a nossa jornada, e que o Espírito Santo feche todas as nossas cicatrizes, mas não feche seu coração, não feche seu coração. Se você ajudou alguém, se você socorreu alguém, se você foi bênção na vida de alguém, se você foi instrumento de Deus na vida de alguém, e aquela pessoa não deu valor a isso, guarde seu coração, guarde seu coração, não deixe de ser quem você é, porque corremos o risco de, porque ajudamos 10 pessoas, 20 pessoas, ou como Jesus, que curou aqueles 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Se você não foi no culto de quarta-feira, você perdeu uma mensagem fantástica e a glória de Deus. Podia ser qualquer outra pessoa pregando. Podia ser o pastor Ariston, podia ser o pastor Valdemar, podia ser o pastor Fabiano, podia ser o pastor Robert, podia ser a Alexandra, podia ser Anderson, meu cunhado, podia ser qualquer pessoa, homem ou mulher, instrumento de Deus, para pregar aquela mensagem. Então, quando eu digo que foi algo maravilhoso, não foi porque eu preguei, não. Eu não preciso disso, eu sou desprovido desse tipo de vaidade. Eu posso até ter outras, mas desse tipo de vaidade eu sou desprovido. A gente pode abençoar, a gente pode ser instrumento de Deus na vida de muitas pessoas, como Jesus curou aqueles 10 leprosos, só um, e um samaritano, um estrangeiro, voltou para agradecer. Não deixe que pelo fato de somente um ter agradecido, somente um não ter sido ingrato, não deixe que em meio à multidão de pessoas que você já ajudou e foi bênção na vida, a maioria delas não fez bom uso disso aí, não deixe que seu coração fique tão ferido, tão marcado a ponto de não ajudar outras pessoas. Você pode até não ser movido para socorrer mais aquela, mas não deixe que não seja movido para abençoar outras, porque se Deus lhe chamou para ser bênção, e Deus chamou a todos nós para sermos bênção, vamos continuar sendo. Talvez não de A, B, C ou D, mas de outros do alfabeto, porque para isso fomos chamados para abençoar, fomos chamados para seguir o exemplo de Cristo. A diaconisa Edilene falou, é verdade, tem sempre alguém tentando nos desestimular, mas Deus é nosso refúgio, amém. Maiana escreveu, a palavra diz que a mão direita dá, não deixe que a outra veja. Verdade, Maiana, verdade. E quando é diferente disso, também é vaidade. Também isso é pura vaidade. Judas andou com Jesus e traiu, falou aí Flori, outra triste verdade. E para a glória de Deus. Mesmo nesse período agora de pandemia, a igreja continuou socorrendo muitas pessoas. E vocês não sabem de nada disso. Porque a igreja não precisa dessa glória, aspas, humana. Como eu, como você, não precisa dessa glória humana. Porque senão, deixa de ser dom. Senão, deixa de ser para a glória de Deus e passa a ser pura vaidade, nada além disso. Agora, de vez em quando, algumas coisas precisam ser esclarecidas, mas aí é outra história. Mas não deixe que seu coração seja contaminado
Não deixe que seu coração seja ferido no nome de Jesus. A irmã Jane falou, irmã Flori, sempre com seus comentários que não ficam claros. Eu repito, para mim os comentários de Flori são muito claros, para mim não há dúvida. Flori escreveu, Judas andou com Jesus e traiu. Eu estou falando de questões de... A irmã Jane já deve ter abençoado muitas pessoas e que não foram gratas a ela. Flori já deve ter abençoado muitas pessoas e que não foram gratas a ela. Todos nós já fizemos isso na vida. Todos nós já fomos enganados, todos nós já fomos traídos alguma vez. O que Flori falou é que até Jesus foi traído. Jesus não foi enganado. É diferente de Flori, de Jane, de eu e de qualquer outra pessoa. Nós já fomos enganados muitas vezes na vida. Jesus foi traído, mas não foi enganado. A gente já foi traído e já foi enganado. Então, a irmã Jane, para mim, o comentário de Flori não deixa nenhum tipo de dúvida. Para mim, pelo menos, o comentário está absolutamente claro. Que o Senhor esteja blindando o nosso coração, escreveu Valéria. Amém, Valéria. A irmã Jane diz que continua não sendo claro para ela, mas aí eu respeito. E enfim, não é o que nos cabe também nesse momento. E bom, e eu não conheço ninguém na vida que nunca tenha sido traído por alguém, nunca tenha sido enganado por alguém. Eu desconheço nessa vida alguém que nunca tenha sido enganado, alguém que nunca tenha sido traído. Mas enfim, me parece que esse é o sentido do comentário da irmã Flori. Amém? Alguma dúvida mais? Ou algo nesse sentido? Maiana, a irmã Flori, até Jesus foi traído. Imagine que seja aí. Imagine nós pecadores, sujeitos a trair também, a pecar. Não somos perfeitos. Estamos aqui para aprender com Cristo. É isso aí, mãe. Crescendo, aprendendo a cada dia, crescendo a cada dia na presença de Deus. Estamos nessa caminhada, estamos nesse aprendizado e precisamos do Senhor para isso. Precisamos do Senhor nos abençoando, precisamos do Senhor nos guiando. Edilene escreveu verdade, se o Filho de Deus foi traído, imagina meros humanos. É isso, não temos como evitar isso não. O que nós podemos fazer é continuar a sermos pessoas de Deus. A gente é responsável por aquilo que a gente faz, não por aquilo que os outros fazem. Eu sou até responsável por aquilo que eu falo. Eu não sou responsável por aquilo que os outros entendem, porque aí vai também de cada pessoa. E isso também passa por dons espirituais. Discernimento é um dom espiritual. Então, que possamos buscar com dedicação os melhores dons, como está escrito no versículo 31. Não é uma afirmação do pastor Ariston. Está escrito no versículo 31 de 1 Coríntios, capítulo 12. Busquem com dedicação os melhores dons. E que o Senhor continue nos abençoando grandemente, no nome de Jesus. Que tenhamos um coração limpo, tenhamos um coração em paz. E se em algum momento você ou eu errarmos, e já erramos muito, e talvez ainda erremos um bocado, se em algum momento que apareça, que a gente tenha de Deus o coração humilde o suficiente para pedir perdão, para pedir desculpas no que seja necessário para a glória de Deus. E que bom que temos o Espírito Santo, que bom que temos momentos como esse, que bom que temos a palavra de Deus para nos guiar, que bom que o Senhor habita em nós, que bom que podemos contar com a palavra de Deus, que bom que podemos falar abertamente sobre o Evangelho, que bom que não há quem nos proíba de pregar a palavra, que bom que vivemos no país em um estado laico e que podemos pregar o Evangelho em qualquer lugar. Que bom ter podido estar com você nessa manhã, nesses nossos dois momentos à luz da palavra de Deus e com o testemunho do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus te abençoe grandemente. Logo mais, 19 horas,
vamos estar no culto presencialmente, louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus, e até mais.